Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa noite de abertura da 30ª edição da Jornada da Casa Espírita Maria de Nazaré e sexta jornada do Centro Espírita Via de Luz, com o tema central Servir a Deus, o Amor. Esse evento tem apoio da FEB, Federação Espírita do Estado da Bahia, da UEBC, União Espírita de Vitória da Conquista e do CN10. Neste momento eu vou dar uma mensagem já para nós nos ambientarmos com o tema da nossa jornada. Melhorar para progredir. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade. Jesus, Mateus, capítulo 25, versículo 15. Melhorar para progredir. Eis assim a evolução. Passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, cada ser lhe recolhe as águas, segundo o recipiente que se faz portador. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais a todos, competindo a nós outros a solução do problema abusivo à capacidade de receber. Não te percas desse modo na lamentação interna. Uma hora anulada na queixa é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta alcançada. Muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. A alegria e o fulgor dos signos jazem abertos a todos aqueles que disponham a jornada da ascensão. Se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comunicar a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação, conforme a capacidade de cada um. Emmanuel, Reformador, fevereiro de 1957. Essa mensagem é extraída da primeira edição. Vamos à programação da nossa jornada. Hoje nós temos nosso querido palestrante, Ailson Ferraz, com o tema A Parábola dos Talentos. Sexta-feira, amanhã, às 8 horas, o Emprego da Riqueza, com Ricardo Ferreira. Sábado, às 20 horas também, com o tema O Espírito Imortal perante os Bens-Terrenos, com Aldo Magalhães. E também nós teremos uma atividade direcionada para a juventude, com o nosso querido palestrante da noite, Ailson. Domingo, relembrando que é às 19 horas, um pouquinho mais cedo, para que a gente não chegue aqui já no final da palestra, com o tema A Verdadeira Propriedade, com o palestrante Carlos Henrique. Nós temos as redes sociais da Casa Espírita Maria de Nazaré, no Instagram e Facebook, que é CE Maria de Nazaré. O passarinho verde está me contando aqui que eu pulei a prece. Um momento, gente, é tanto papel. Olha só. Então, vou interromper aqui para comecei falando das redes sociais e vou chamar a Jesus aqui para fazer a prece para a gente. Meus amigos, boa noite. Casa está em festa hoje, né? Vamos elevar então o nosso coração e gratidão a Deus por esse momento. Fazemos a nossa prece. Divino amigo Jesus, Maria, nossa mãe, irmã, companheira de
coração, os nossos corações, agradecidos pela bondade do Pai maior, que nos envolve constantemente, nos dando a possibilidade de repensar as nossas vidas, de ter esperança na vida futura e de vivermos em harmonia com os nossos irmãos. Pedimos, Senhor, nesse instante, que ampare-nos e inspire-nos para que venhamos a ter as reflexões necessárias nessa noite, para que nos auxilie na nossa mudança de comportamento, nos fortaleça nesse desejo sincero de sermos pessoas melhores a cada dia. Pedimos ainda, Mestre Jesus, que abençoe o nosso palestrante na noite, lhe dando também a inspiração necessária para que ele alcance os nossos corações em teu nome. Assim, Senhor, cheios de gratidão, pedimos que permaneça em nossos corações e que dulcifique-nos para que possamos ouvir a tua mensagem libertadora, não só hoje, mas sempre. Fique em nossos corações, Jesus, que assim seja. As redes sociais da Casa Espírita Maria de Nazaré, Instagram e Facebook com o mesmo nome, CE Maria de Nazaré. Então, se não for usar o site para poder seguir a gente faz várias postagens muito incríveis sobre divulgação de livros espíritas, até mesmo a história da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, que está completando 30 anos da sua fundação. Então, são conteúdos muito legais que a gente acompanha. E também as redes sociais da Casa Espírita Vinha de Luz, Instagram e Facebook, Casa Vinha de Luz. Esse ano especial, estamos antecipando a comemoração dos 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Em homenagem, vou ler um trecho que fala um pouco sobre essa obra tão incrível e tão acolhedora que nós temos como parte do nosso pensamento. Terceira obra da codificação espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo foi publicado pela primeira vez por Allan Kardec em abril de 1864, na França. Estruturado em 28 capítulos com passagens evangélicas seguidas de instruções dos Espíritos, é escrito em linguagem simples e acessível a todos, sem figuras nem alegorias, contendo a essência do ensino moral de Jesus. A última parte apresenta uma coletânea de preces espíritas voltadas para a compreensão da passagem terrena e o auxílio do aprimoramento moral. Reunimos nessa obra os artigos que podem compor, a bem dizer, o Código de Moral Universal, sem distinção de culto. Essa obra é para uso de todos. Dela, podem todos abrir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que eles conseguem de modo especial. Allan Kardec diz na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. A obra oferece um roteiro seguro para a reforma íntima, objetivo apontado pelo Cristo de Deus como indispensável para alcançarmos a felicidade vindoura, a paz interior que tanto almejamos. Essa conquista, que somente a observância integral das leis divinas pode proporcionar ao espírito imortal na sua ascensão evolutiva para Deus. Nesse sentido, já aproveitando para avisar que na nossa casa nós temos o trabalho de implementação do Evangelho no Lar, e aqueles que tiverem interesse podem ir se dirigir à secretaria ao final da palestra para poderem fazer a inscrição. E agora a gente vai sortear um livro, né? Falando em livro, em leituras, a gente vai sortear um livro que não é da codificação, mas são leituras à parte que também agregam muito no nosso conhecimento, que é o livro Há 2000 Anos, de Chico Xavier. Agora está com o Chico de Amorim, né? Eu vou aqui. Vocês receberam marca-texto, marca-página na entrada, e fiquem de olho que eu vou abrir aqui no livro aleatório. Não receberam? Alguns
Cíntia todinha pagada Tia ali. Cíntia, vou pegar. Mais algum? Dá uma aqui para a Claudinha antes, Cíntia. Aqui sim. Sim. Tia Cíntia, dá uma aqui para a Cláudia. Quem está faltando para a tia Cíntia? A gente ajeita, tá vendo? Vamos no seu direito. É que os meninos não sabiam. Eles pegaram na cadeira da Cíntia. Só mais um. Segue. E aí, tia Cíntia? Pronto, vou abrir aqui aleatoriamente. R$ 88? Acho que tá alto. Pode descer. Mais baixo? 61. Nossa, da minha mão. Ali, ó. Atrás de você. Foi sim. Maravilha. E agora vamos aos avisos. Infelizmente, né, a gente não tem como dar livro para todos, livro para todos, mas a gente tem em funcionamento ali a nossa livraria. Quem tiver interesse e puder ir lá, dar uma olhadinha, a gente tem livros muito incríveis da doutrina, né? E aproveitando para divulgar também um livro do nosso querido palestrante Arilson Ferraz, a Cartilha da Psicologia do Luto. Está disponível para venda na Livraria Nobel. Nesse momento a gente vai convidar o coral da nossa casa, o coral Maria Canto, para poder fazer um momento de celebração musical.
Muito boa noite a todos. A canção que acabamos de cantar chama-se Ameno. O refrão Amenize Minha Dor, do grupo Poema. E agora nós vamos cantar para vocês Jardim da Fantasia, de Paulinho Pedazão. Neste momento, então, convidaremos o nosso nome
da Bahia, orador e cantor espírita, membro da Casa Espírita Francisco de Assis. Neste momento, com o tema A Parábola dos Talentos. Queridos irmãos, queridas irmãs, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade. A princípio, é forçoso que façamos uma localização. A Casa Vinha de Luz, a Casa Maria de Nazaré, no final do ano passado, provavelmente, obteve a programação que teria esse ano. E nas escolhas optaram por esse tema. E a partir dali, é claro, a espiritualidade que envolve as duas casas se reuniram e, juntamente com os encarnados, começaram a elaborar o projeto. Depois de conversas e de tudo aquilo que se precisa para construir e elaborar um evento dessa natureza, eis que chegou o dia. Todo esse trabalho, feito com afeto, com atenção, é guiado, é amparado por uma espiritualidade interessada nesses eventos, pois que estes abrem as portas das casas espíritas para ampliar a mensagem espiritista, com uma finalidade não tão somente de divulgá-la, mas, sobretudo, a partir da divulgação, convidar as criaturas a entender melhor a si mesma e compreender a verdade que lhe chegou há mais de 2000 anos. A expectativa dos espíritos em eventos dessa natureza é que as pessoas que aqui vierem possam vir com esse intuito tão somente de querer ou fortalecer o já sabido, ou angariar mais conhecimentos, tão somente para fazer a sua autotransformação. A expectativa desses bons espíritos, mentores nossos também, que coparticipam, é que adentremos a eventos dessa ordem, pensando exatamente em nossa trajetória. Não é um evento de festas do mundo, é um evento de festa espiritual com muita expectativa. Cada evento, cada palavra, cada palestra, cada encontro tem um objetivo grave, onde os espíritos superiores aguardam o sucesso da noite. E que sucesso seria esse? Não que saíssemos daqui, ou que saiamos daqui, carregando um saber tão somente, mas uma leve ou uma profunda inquietação. Mas por que uma inquietação e não uma paz? Porque há mais de 2000 anos uma mensagem está posta no mundo e nós ainda não conseguimos segui-la. Isso é grave, porque pelo tempo isso significa que há na criatura humana ainda uma certa indiferença acerca da proposta de Jesus de Nazaré. Há um interesse muito grande em estudá-la, em até defendê-la, pesquisá-la a fundo, mas no que tange vivê-la, a maioria das criaturas não estão tendo tempo para fazer esse mergulho. A vida lá fora corre solta, sob os galopes da ansiedade, na busca de coisa nenhuma. Então, se alguém entrou por essa porta hoje e que não veio com este foco interior tão somente, pode agora, nesse exato momento, abandonar outras coisas que trouxeram e focar em si. Ainda mais porque os ditames da vida biológica não nos garantem, muitas vezes, estar aqui amanhã. Então, que este agora seja muito bem aproveitado,
não no sentido do que vocês vão ouvir, mas simplesmente no lugar que deve ocupar agora, num autoexame. A palavra reflexão, ela não é um pensar, ela é um retornar a reflexão, é fazer um balanço. Balanço da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Do contrário, o evento não alcança as suas finalidades. Surge um burburinho de falas, surge uma aquisição de saber e nada mais. O que se espera da repercussão deste evento nesta casa é que tudo aquilo que for discutido possa reverberar na intimidade de cada um. E como disse a nossa irmã na prece, que seja um momento, ou cada dia da jornada, um momento de profundas reflexões. O tempo urge e a morte está à porta. Então, este é o momento que eu convido vocês para pensarem em si mesmos, espíritos. Muitos que já participaram de várias palestras, de vários congressos e semanas espíritas. Há um acúmulo muito grande, como diz Joana de Ângeles, de um saber espiritista. O que se percebe é que a aplicabilidade desse saber deixa a desejar. Então, se caso que vocês forem ouvir de minha boca seja algo conhecido, utilize isso para fortalecer o saber de vocês. Mas de qualquer forma, o mais importante é que vocês estejam psicologicamente abertos para fazer novamente um outro exame de si. No balanço do até agora, o que se conquistou, o que se conseguiu, o que mudou, o que ainda permanece perturbando, o que aparece brilhando com virtude. Então, nenhuma palestra, nenhuma, teria ou terá outra finalidade. Se em alguns momentos nós não falarmos isso, vira ritual. As pessoas se desconectam de si mesmas e participam de um evento. Assistem uma palestra e vão dar-lhe a nota, dizer foi boa ou foi ruim, o evento foi bom, deu tudo certo. Mas isso são respostas materialistas. Há de buscarmos respostas espirituais. De mim, que saí da minha casa para assistir a jornada dessas duas casas que se juntaram para fazer a parte que eles cabem como instituições que foram abertas. Então, eu convido a vocês para este mergulho. Então, essa água está muito distante de mim, acho que eu vou buscar. O tema da jornada não se pode servir a Deus e a Mamon. Quem analisar o capítulo todo vai perceber que se trata basicamente da nossa relação, a grosso modo, bem a grosso modo aqui, mas a nossa relação com o dinheiro. Com o dinheiro. Porque dele, a partir dele, se criou uma busca de poder sem freio. As aquisições materiais advindas do dinheiro foi nos dando um maior relaxamento acerca das coisas espirituais. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ler que o apego às coisas do mundo são dos maiores traves para a evolução do ser. Então nós teremos aqui 4 dias falando da posse, do dinheiro, da riqueza, da propriedade. Cada palestra vai tratar de um tema específico, mas que no fundo acabam todos desembocando no mar do dinheiro.
que é um produto, mas que está em mãos inábeis, onde o egoísmo predomina. É essa relação que nós precisamos começar a pensar, para que estas possibilidades que Deus nos oferta não sejam interpretadas como negativas. Quando as pessoas dizem, o dinheiro corrompe. Não, ele é neutro. Ele não tem vida para isto. É quem o maneja. Né? Da mesma forma, a faca pode cortar o pão ou pode furar alguém. O sexo pode levar a pessoa a várias realizações, não só no campo íntimo, mas o que o fez promíscuo, isso é da ordem humana. Assim como tudo que Deus dá. A morte, por exemplo. Ninguém quer falar dela, ninguém quer saber dela, mas ela foi feita por Deus. Deus errou, será? Ou é o egoísmo que ele não a suporta? Porque ela é a única que chega nele e toma-lhe tudo. Quando ele quer reter e deter, ela tira até o corpo. Então, nós que carregamos o câncer do egoísmo, não a suportamos. Então, que ela fique bem longe de nós, porque ela nos frustra profundamente. Então, a gente entende que todas essas coisas que Deus nos oferta, e tem outras mais, à medida que formos evoluindo espiritualmente, aprenderemos a lidar com essas bênçãos que são corrompidas na mão humana. E o dinheiro ganha na corrida, não é? A criatura utiliza um grande produto, um grande mecanismo para chafurdar-se no apego à matéria, no desvio do foco, né, das propostas espirituais que estabeleceram antes de reencarnar. Então, basicamente, vai se falar sobre isso. Hoje nós vamos acrescentar um pouco disso, mas eu quero inverter um pouco a palestra. Eu quero trazer outras coisas aqui para que a gente entenda basicamente aquilo que devemos saber no quesito das causas. Nós estamos em busca das causas, não é? O Espiritismo vai buscar as causas, não se interessa com os efeitos. Os efeitos nada mais são do que os sinais que nos convidam para encontrar a causa. Não foi assim que aconteceu com Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Era uma terça-feira, às 20 horas de maio de 1855, na rua Granger Batelier, número 18, na casa de Senhora de Planeleção. Quando ele adentra aquela casa, porque havia uma febre na França, onde as mesas estavam girando e estas estavam respondendo todo tipo de pergunta. Depois de ser chamado a atenção por um amigo para examinar a questão, ele foi. E lá se deparou com um efeito, mas o efeito era inteligente. Então, ele parte para a busca da causa inteligente e eis onde ele chegou. Estamos aqui hoje diante de uma doutrina que segue intrépida, sem ser destituída do seu lugar, posto que é verdade. E a verdade, ela atravessa, parafraseando a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? A verdade atravessa todas as épocas da humanidade, né? E perene. Então, se nós formos falar basicamente da parábola dos talentos. Bem, no Evangelho, os talentos, na realidade, era a moeda antiga da Grécia e de Roma. Então, conta-se a história de que o rei dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para um só. E faz com que eles saiam para fazer investimentos. E vocês sabem que 2 voltam com aquele valor multiplicado, o outro não. Enterrou na terra, ficou com medo de fazer investimento e perder, enfim. E aí o rei admoesta aquele que não multiplicou. Não fez aquilo que deveria fazer. Certo? Mas vamos trazer agora, né, uma análise a princípio do dinheiro e depois a gente vai fazer um outro olhar sobre isso. Tudo bem,
o dinheiro chega para nós como um recurso para que a gente possa manejar a nossa vida na terra. Isso é claro, não é? Ele vai chamar a atenção daqueles homens que não sabem administrar o dinheiro para o seu ganho. Mas se a gente começar a mudar ali os lugares, não é? Quem é este rei? É Deus. Quem são esses que ele entrega os talentos para multiplicar-se, para trazer juros? Nós. Então, nós vamos trocar aqui o talento, que no dicionário fala da moeda, mas fala também da aptidão e da capacidade inata ou adquirida. Talento, capacidade inata ou adquirida. À luz da proposta de Deus, a nossa é inata. O talento é inato. Como assim? No momento em que fomos criados, a genética divina instalou-se em nós. Então, todos os atributos de Deus estão em nós, ou seja, todos os talentos. Então, é uma aptidão inata. Nós temos todas essas potencialidades em GR. E que para que elas pudessem ir a campo, para que elas pudessem se desenvolver, nós precisaríamos de algumas dádivas divinas para que pudéssemos fazer a multiplicação. Essa é a intenção divina, não é? A princípio, dá os talentos, como rei. Toma. Depois, propicia a eles irem e resolver essas questões com esses talentos, fazendo o melhor. Bem, para que eles fossem, era necessário que eles tivessem liberdade. E foi o que Deus fez. Deu livre-arbítrio. Falou, agora vá. Pegue esses talentos que estão em germe, faça com que eles brotem e tragam frutos. Sim, mas este que recebe os talentos, já livre, ele precisa de tempo. Porque ele não poderia fazer essas conquistas de chofre, ele não poderia fazer essa conquista, essa multiplicação desses talentos, desses valores, tão rapidamente. Então, o rei dá-lhe tempos, Deus dá-nos reencarnação. Para falar bem, dê-lhe os talentos, dê-lhe livre-arbítrio. E darei tempo, bastante tempo, para que vocês multipliquem. Vou dar-lhes reencarnação, onde você vai estagiar várias vezes para que esses talentos desabrochem e possa trazer os lucros espirituais. Mas como manejar isso habilmente, sabiamente? Deus dá inteligência. Então, nós ficamos aí, a princípio, bem equipados, não é? Com liberdade, inteligência e tempo. Então, assim a parábola desenha o que Deus fez conosco. Os talentos estão aí, a liberdade também, a inteligência, sim, e a reencarnação. A reencarnação teria a função tão somente de dar-nos tempo para podermos amadurecer e ir despertando a consciência para poder produzir ou fazer com que esses talentos pudessem espocar, pudessem aparecer. Então, nesse processo do desenvolvimento da inteligência, o que é que surge? A aquisição da consciência. É a partir daí que a gente começa a ver o que Joana de Anjos vai dizer, que inteligência, que conhecimento não é consciência. Tá? Porque se fosse, todo esse conhecimento que a gente tem hoje já nos teria mantido livres, já nos tinha levado à libertação. Não? É muito conhecimento que temos. E por que a gente não liberta? Aí a gente lembra de Jesus e questiona. Jesus disse que conhecereis a verdade e ela nos libertará, mas sim, eu não conheço. Por que eu não estou liberto? Porque quando Jesus vai falar dessa frase, ele está falando do verbo conhecer no sentido mais profundo da palavra. Como é que você conhece alguém? Primeiro você tem
encontro inicial. Depois você começa a criar uma certa relação com essa pessoa. Vamos pegar uma pessoa, não é? Para você poder dizer que conhece essa pessoa. Então, você tem uma relação inicial, vai criando intimidade, por conta do tempo de convivência, vai criando intimidade, e daqui a pouco você tem a autoridade de dizer: eu conheço essa pessoa, eu olho para ela, eu sei o que ela pensa, eu sei o que ela sente, como ela se comporta. Então, quando Jesus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele está dizendo que esse conhecer é no sentido de encontrar-se com a verdade, começar a relacionar-se com ela e criar profunda intimidade, ou seja, vivê-la, ao ponto de vivê-la. Pronto, aí ela te liberta. Porque à medida que tornarmos que a verdade internalizar-se em nós, pronto, a consciência desperta no sentido, sai dessas faixas baixas de níveis de consciência, alcançamos o despertar da consciência, pronto, estabeleceu aí para nós a liberdade, porque começamos a enxergar tudo de forma diferenciada. Os valores se modificam e o nosso posicionamento diante da vida é outro. E isso aconteceu com os grandes espíritos. Por isso que eles andaram na contramão. Eles simplesmente foram, já depois de períodos longos no desenvolvimento, foram despertando. E à medida que foram despertando, foram reconhecendo o potencial que traziam e foram investindo. Mas nós já temos os talentos, né? Esses talentos já estão aí. Cabe a cada um de nós começar a perceber quais são e começar a fazer com que eles se multipliquem. Ou seja, nós ainda estamos num processo onde precisamos descobrir os talentos para investir. Ainda estamos numa fase onde há muita necessidade de autodescobrimento. Sabemos muito pouco de nós. Então, é importante que a gente faça um mergulho mais aprofundado para perceber o que pode ser considerado já como um talento que eu posso ampliá-lo para o bem comum. Porque a regra é amar a Deus por todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, essa é a regra acima de todas. Então, não dá para eu amontoar talentos e não fazer essa relação com o outro, não é? Porque aí eu estou saindo da lei básica. É preciso que tudo que surge em mim cresça, né, ganhe vulto e a partir daí eu comece a passar isso para o outro, para que a gente não retenha e guarde. E isso cabe também para o que vai ser discutido aqui também na jornada, né, sobre a ganância, a avareza, enfim. Então, quando a gente passa por esse processo evolutivo, nós vamos despertando os talentos. E a partir disso é que nós vamos entrando em outro lugar que talvez seja o mais necessário atualmente. Eu acho que vocês devem conhecer uma história contada por Divaldo, onde ele disse que à noite, já era muito tarde, ele teve que atender alguém, ficou inquietado, estava muito cansado. E no atendimento com a pessoa, ele estava um pouco meio que irritado, tranquilo. E passou a pessoa para ser atendida por outras pessoas da mansão. Ali, nessa inquietação, Joana de Anjos se aproximou e perguntou do que se tratava. O que estava acontecendo com ele? Ele falou: minha irmã, estou cansado. Olha, a hora eu estou aqui sem parar, né? E tem muita gente, é muita coisa e tudo e tal. E aí Joana deu-lhe a resposta. Disse assim, uma proposta, ela falou: olha, isso pode ser modificado, Divaldo. Ele disse como? Ela disse: mude de lugar. Mudar de lugar, sim, passa a pedir. E deixe de ser quem doa. Chegou um momento na nossa vida que isso começa a ser necessário pensar. Porque a parábola nos fala de bênçãos que nos chegaram há muito tempo. Muitos a absorvem e guardam para si. Outros não querem fazer uma larga distribuição. Não têm esse comprometimento em fazer isso de forma mais ampla.
Então ficamos meio que nos apropriando de um saber ou de um socorro que nos surge para manter as nossas vidas e só. Será mesmo que essa proposta que temos nas nossas vidas é para estarmos no lugar de quem pede? Será se a proposta espírita nos mantém até quando? Não é? Até quando? Até quando o indivíduo precisa? André Luiz, se eu não me engano, falou uma semana que o indivíduo se ele adquirisse em uma semana o conhecimento básico da doutrina espírita, ele poderia fazer grandes revoluções na sua vida inteira. Então, se imaginarmos que temos vários anos e anos com esse conhecimento aprofundado, isso significa que já passou o tempo para aquele que não fez esse movimento, passou o tempo de vir à frente. Não, esse conhecimento no Espiritismo não é para você ficar neste lugar, é para você vir para o outro, é para servir, não para ser servido. Então tem pessoas que passam a vida toda na doutrina espírita recebendo paz, participa de palestra, pronto, vem a casa, recebe todos os benefícios, é só. Não compreendeu o Espiritismo. Então, se ele nos propicia tudo isso que a gente citou, livre-arbítrio, reencarnação, inteligência, para quê? Para que aquele rei deu aqueles talentos e parabenizou os que trouxeram um retorno maior? E por que chamou a atenção do outro? O que você está fazendo aí, guardando estes talentos que eu lhe dei? Guardando para quê? É aí que entra a questão do egoísmo que a gente precisa examinar. A nossa vida deve, como espírito, cada vez mais crescer em serviços a quem precisa. Esta é a lógica. Onde é que ela não foi contada ou dita? Porque no Evangelho está fora da caridade, não há salvação. Então, é este o ponto central do Evangelho de Jesus: servir. Não foi ele que disse a cada um segundo suas obras? Pois é aí que a gente pega o capítulo da frente, que vem logo depois desse capítulo 16. Vamos para o capítulo 17, Sede Perfeitos, que fala, eu quero pegar aqui para falar sobre a parábola do semeador, que tem tudo a ver com a parábola dos talentos, porque ao descobrir os talentos, ao ter esse saber em mãos, a ter tudo isso que a gente já tem, o que é que está faltando para semear? É porque é difícil sair de um lugar para outro, porque no planeta de provas e expiações em que estamos, temos que andar na contramão. Porque a massa não caminha por aí. A massa se apropria dos saberes da religião para arrumar as suas vidas, para ter paz dentro de casa, para ter dinheiro, para prosperar, para ter saúde. Então, ela pega o talento e bota debaixo da terra, ou seja, não multiplico para o rei que me deu. Não, eu seguro. É para si. Os talentos que Deus lhe deu no momento que Ele criou é para si? E há quanto tempo estás fazendo este movimento, sustentando-se os seus talentos para adquirir uma paz no mundo? É aí que a gente vai percebendo que logo em seguida vem essa parábola do semeador. Ele saiu a semear. Quem? A gente poderia colocar várias pessoas aí nessa parábola. Inicialmente o ser, Deus. Deus saiu a semear no universo, criando espíritos e mundos, semeando dentro das suas intenções o progresso daqueles seres em todo o universo. Jesus veio na Terra para semear. E a gente entende que a semeadura e os terrenos que Jesus encontra, quem já leu e viu, os terrenos diferentes, os efeitos que cada terreno dá
produz a cada semente lançada, nós vamos vendo ali um retrato dos níveis evolutivos das criaturas humanas, que recebem o talento. A semente é o apostar divino, né? Joga a semente na alma para que a verdade chegue e ele absorva. E aí tem um terreno que é seco, que mata a semente, outro que espinho que sufoca, outro que deixa exposto o sol e que ele morre, e há aquele terreno que absorve a semente e ela brota e dá frutos. Essa parábola narra os níveis evolutivos dos espíritos que ali estão recebendo a verdade. Qual terreno eu sou? Porque a semente está caindo o tempo todo. Hoje, por exemplo, na jornada, Maria de Nazaré vinha de luz. A semente está novamente no terreno nosso. Como é que está a recepção? É aí. É aí. Então, se nós temos talentos, precisamos semear. Mas o meu terreno está pronto para isso? Não, não está. Não era já para estar? Depois de tanto tempo, era. Então, o que é que me detém? Diante de uma verdade que a gente hoje defende, que é a proposta de Jesus, o que é que está nos embarreirando? Porque, na repetição de tanto saber, costumamos muitas vezes ficar no mesmo lugar. Então, talvez a gente vai parando para pensar que, no fundo, é esse egoísmo, sim. É ele que quer fazer com que a gente faça uma relação assim, muro a muro, com Deus e Mamon. Não, eu vou seguir essa proposta, mas eu olho para trás. E como diz Emmanuel, enquanto olho para trás, não tens vínculo total com a verdade. Sim, mas isso são para os espíritos grandes. Até quando a gente vai usar esse escapismo? Os grandes não vieram para dizer que é possível e que a gente não pode dar um salto e chegar lá, mas já podemos começar. É isso que a gente precisa discutir nas palestras. É isso. É mexer no ponto central do comportamento do indivíduo diante da verdade que recebeu e dos talentos que ele brotam e o que é que ele está fazendo na sua semeadura. Não é André Luiz que vai dizer a felicidade que se colhe advém da felicidade que se planta? Então, que lugar é esse que nós ainda não conseguimos compreender? Onde estamos em busca de soluções rápidas. Estamos em busca de mestres, de pessoas que digam, é isso, é aquilo, vá por ali, vá por aqui. Há uma dependência na humanidade muito grande. Há uma dependência e tem pessoas aproveitando disso. Vou dar um exemplo. Pessoas que estão criando técnicas e cursos maravilhosos para fazer a pessoa encontrar o caminho da riqueza, o caminho da felicidade, e estão milionários com o dinheiro de quem sonha as coisas fáceis. Com pessoas que investem nos mestres, que dizem, aqui está no livro, leia e encontrará o caminho da riqueza. E aí, podem ver a vida deles? Analisa. Propondo-nos o reino da terra. Ué, então não é para ter dinheiro, não? É. Mas, entenda aqui, será mesmo eu, conhecedor do Espiritismo, será mesmo que tem técnicas para enriquecer? Bem, se eu comprar um livro dessa natureza, é melhor deixar o Espiritismo. Não conheço o Espiritismo. Vá nesse livro. Vai encher essas pessoas de dinheiro que estão aproveitando esse ponto que Lacan vai dizer que está íncito na humanidade. Todos nós queremos um mestre. Já lembraram, já reviram a proposta de Jesus? Procure em algum momento do Evangelho, ali naquele momento, procure no Novo Testamento alguma fala de Jesus que sinaliza que ele é líder e os outros são seus seguidores,
que Ele está à frente, que Ele irá dar o suporte, que Ele toma a responsabilidade para si, como a Igreja Católica diz que Ele suspendeu os pecados, Ele suspendeu os dele no processo evolutivo, se libertou, não é? Então, em algum momento, Jesus colocou-se como o líder, como a dizer, apoie-se em mim que eu os levarei? Não. Ele aceitou ser chamado de mestre no sentido de ensinar. Mas a humanidade estava tão presa, e até hoje está tão presa, que ela partiu para cima de Jesus como se fosse: é você que vai me salvar. E ele frustra todo mundo, dizendo: Rei dos céus, todo mundo na expectativa dele dizer: é por ali. Ele disse: é dentro de você, dentro de mim. Então não tem lugar que eu vou ganhar. Não foi assim que Judas interpretou? Este homem vai abater Roma. Este que caminha sobre as águas, que multiplica pães e que levanta corpos doentes, este homem vai sim no Sinédrio. Ele terá a habilidade, a oratória de Deus para convencer aqueles homens com sua capacidade, com sua habilidade. E assim, Judas, sem compreender a proposta, enveredou-se pelo caminho que todos conhecem. Então muitos, na hora que o viram morto, foram embora. Muitos foram embora, inclusive os 11 discípulos. Dispersaram. Só ficou um, que vai reencarnar no século XIII como Francisco de Assis, João Evangelista. Só um. Então, e é nesse processo da história de Jesus que ele cita um detalhe. Olha o que ele vai dizer, já perto dele partir. Quem quiser, lembre disso, ó. Quem quiser, virá após mim. Quem quiser, carregue sua cruz, ó, a demora é sua. Esqueça de si mesmo, mate o egoísmo. E ele foi. Então, o que é que nós estamos procurando? A doutrina espírita veio nos revelar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Então, nós precisamos compreender que somos espíritos convocados a dar conta de nós mesmos. Estamos dando? Ou estamos nos apoiando em alguma coisa? Buscando? Isso não estamos aqui propondo nenhuma autossuficiência. A gente pode sim interagir com alguém, mas nunca abandonando a parte que é sua, que é a principal, que é a que deve ser maior. Então estamos em busca de soluções. Então será que nós estamos mesmo precisando de tudo aquilo que a gente busca, no sentido de pedir? Que tal mudar de lugar e começar a servir? Porque esse não é o nosso papel. Então assim nós vamos compreendendo que esses momentos em que Deus nos possibilita a oportunidade de ter livre-arbítrio, reencarnação, inteligência, tudo isso, imortalidade da alma, acho que é importante a gente pensar nos talentos, os nossos talentos. Eles estão sendo colocados onde precisam ser ampliados. O roteiro da proposta, o grupo que Jesus espera para a regeneração, são de pessoas que estão entendendo que já chega, não é? De tanto saber. Joana de Anjos vai dizer o seguinte nos seus livros: as criaturas estão tão ansiosas por saber coisas novas que o já sabido, quando o já sabido não foi ainda nem posto em prática. No caso, o Evangelho. Mas as pessoas querem cada vez algo novo, e brilhante, e renovado, e interessante, e ficamos presos nesse campo do intelecto. Então, é simples fazer com que esta noite seja importante para nós, quando a gente começar a abandonar esses mestres,
e entender, olha, sou eu o artífice do meu destino. É uma empresa que eu tenho que administrar, eu preciso olhar para trás. E aí a gente sempre fala isso nas palestras. Tem uma frase de Joana que é impactante e que nos leva a reflexões profundas. Ela vai dizer assim: o que de real você levaria exatamente agora, caso a morte se lhe chegasse neste exato momento? O que de real você levaria, caso a morte lhe chegasse exatamente neste momento? E a doutrina espírita trabalha com essa perspectiva, nessa realidade da morte o tempo todo. Então, se nós começássemos a pensar sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, está se falando do apego à matéria. Quando se fala de como conduzir a riqueza, ensinando-nos a conduzir uma coisa que é neutra, que se nós não tocarmos, ali ela fica. Olha como nós estamos infantis ainda. Então houve uma parte do Evangelho só para isso, para falar da grande dificuldade nossa entre matéria, né, e espiritualidade. Então esse é o caminho que a gente precisa conseguir alcançar. Mas como é que se dá esse início? É uma coisa que é importante a gente entender, que é preciso colocar esse saber na vida íntima. Eu preciso me conhecer. Você se conhece? Você conseguiu fazer assim, na sua trajetória, um mergulho? Ou você começou a tirar momentos a sós, de braços dados com a solidão, para examinar assim o mundo interior? Como é que as coisas andam? Existe uma mensagem do André Luiz que eu acho interessante que todos leiam: examinemos a nós mesmos. E ele vai dizer uma frase assim, ele vai começar a fazer várias perguntas. Está cada vez mais paciente, tolerante, humilde, alegre, disposto, reage menos às ofensas? Está cada vez mais perdoando? Está cada vez mais ganhando gosto e sabor para seguir a proposta de Jesus? Ele começa a fazer um monte de perguntas, no sentido de: está evoluindo? Está cada dia melhor? O seu nível de paz está aumentando? E aí chega um momento que ele arremata dizendo: o Espírito, que em 3 anos não alcança nenhum passo à frente, está em situação grave. Então, nós precisamos ter esse tipo de conversa para a gente sair do discurso que se fala e do discurso que se ouve. E aí saímos daqui dizendo: foi boa a palestra, não gostei, não importa. Isso não é relevante. Não, eu saí sentindo uma paz. Que paz? É sua? Bem, se for sua, ficará com você o tempo todo. Se daqui a umas 2 horas ou um dia essa paz, esse saúde aqui passou, não é sua. É do evento. É da união de almas pensando no bem. Então, isso é preocupante, não? Então, numa palestra que eu fiz em Brumado, eu levantei essa questão no final. Falei: eu desejo a vocês, nessa noite, nesse final de palestra, muita inquietação. Começou um burburinho. Muita inquietação. Desejo para a gente. Aí eu fui explicar, falei: olha, sabe por quê? Porque quando a gente ouve a mensagem de Jesus e a gente vê que estamos bem aquém, qual é a paz que se deve ter aí? A não ser que nós não estamos despertos para isso. E quando nós estamos despertos e ouvimos a mensagem dele, é para a gente sair quieto do que paz. Que paz é essa? A paz do mar morto, que por cima é tranquila e no fundo é dor de morte? Não. Melhor que saia daqui inquieto, angustiado ou intranquilo, insatisfeito com a sua trajetória, com o até aqui não foi logrado dentro da proposta que abraço, dentro daquilo que eu defendo, dentro daquilo que eu estou toda semana discutindo. Onde é que nós vamos parar? Então é por isso que nós precisamos ir pensando e nos individualizar nessa hora de grupo.
né? Tem que tomar muito cuidado, porque a criatura humana, ela, por imaturidade, quando ela entra em grupo, ela se mistura, perde individualidade. Então, por isso que eu disse, na hora que você entrou aqui, não tem ninguém aqui, só tem você, sua consciência e a mensagem. Relaciona aí agora. Não esqueça o evento, esqueça o todo. Não, aqui é eu, a consciência e a mensagem. Aqui eu posso fazer um balanço, porque os meus amigos espirituais estão lá na porta, torcendo, para que seja nesta noite do dia 25 de maio, na Casa Maria de Nazaré, que pode ser o grande dia em que um espírito tomou a decisão feliz ao despertar em relação aos seus reais objetivos na existência. Como a dizer, chega. É hora de fazer um caminho diferente. E lá, depois de muito tempo, depois de estar totalmente voltado ou votado a uma transformação saudável, poder dizer, não lembro quando foi, não lembro que foi uma palestra numa casa espírita, não lembro quem falava, mas eu lembro do dia. Parecia um dia normal, mas eu comecei a pensar tão profundamente em minha vida e diante de uma doutrina que eu discuto o tempo todo, que eu saí dali inquieto, pensativo, preocupado. Não, esta paz não é minha, porque a mensagem já passa conosco há mais de 2.000 anos e ela não é vivida, e isso não é motivo para nós. Então, não vamos ter paz, vamos ter inquietação para buscá-la, e aí fazer os balanços internos, porque senão virá algo muito grave logo em seguida, que é a partir da desencarnação. Quando chegarmos, e eu brinquei isso uma certa vez, eu vou brincar aqui de novo, e aí a gente chega no mundo espiritual, e aí vamos dizer que a nossa consciência ou o espírito chega e fala, seja bem-vindo. De onde você é? Eu sou de Vitória da Conquista. Não acredito. Sério? Então você deve ser um espírito muito pequeno, muito iluminado? Não, porque assim, lá que eu saiba, cada mês tem 2 jornadas, né? Tem uma das maiores semanas espíritas do Brasil, se não a maior. Ou seja, o fluxo de divulgação daquela cidade, vocês respiram o espiritismo. Hoje a moça, abriu um parênteses aqui, a moça trabalha em casa, eu falei, eu estou indo para a jornada para Nazaré, eu falei, tanta jornada é essa? Toda semana eu falei, não, é muito centro espírita. Então o espírito vai chegar e me falar assim, não acredito. Aquele lugar que tem mais de, hoje, talvez 30 centros espíritas, e jornada, e evento, é aquela lá. Então você deve estar pleno, porque semeou muito ali, não é Deus. Jesus semeou muito naquela cidade, e como você sabe que a quem muito foi dado não será cobrado, tenho certeza que você veio preparado. E aí vai chegar e falar, não, é bem assim. Como? Não estou entendendo. Porque a verdade nos chega a todos os momentos, né? Todo tempo a gente está discutindo esse assunto. Meu Deus, não podemos ficar assim. Mas aí não dá para mudar de uma para outra, ninguém quer isso. Nós não vamos conseguir fazer isso. Mas precisa haver essa inquietação. Se não há em você inquietação, cuidado. Joana de Ângeles diz, o espírito que estaciona na terra está equivocado na existência. Reencarnou para evoluir, para ampliar suas potencialidades e servir. É impressionante que a gente não escuta muito em palestras essa enfatização do servir, como se fosse uma prática do cristão. Não é uma prática do cristão, é a base do cristão. O cristão que não serve, como é que ele pode sustentar a proposta cristã? Mas não é servir no sentido dessa caridade, é ter uma vida de serviço. Quando é que nós iremos desse lugar? Está na hora da gente começar a se preparar para isso, e de forma muito simples, né, sem negar nenhuma prática da casa espírita. Mas muitas vezes a gente faz uns movimentos estranhos.
Olha, eu estou indo na casa da Mariana, vai tomar um passe. Eu preciso mesmo? Bem, deixa eu pensar se eu preciso. Eu estou cheio de mal-estar, uma dor, uma coisa assim, uma coisa ruim, negativa. Acho que o passe vai me ajudar. O que é o passe? É uma transfusão de energias boas. Você não pode produzir essa energia, não? Começa mudando o pensamento. Ou corrigindo o comportamento que te fez entrar nessa faixa vibratória densa, que desarmonizou o corpo ou as suas vibrações espirituais. Pronto, muda o comportamento aqui. Modifica o pensamento, senta, ora, entrega o teu pensamento a Jesus. Tá? Pensa no que é melhor e deixa que a mente, fulcro gerador de energias, produza energias equivalentes ao que você está fazendo. E daqui a pouco a mente lhe enche de energias e você recobra o equilíbrio. Não precisei ir na casa espírita, mas eu poderia então dar passe. Não é? Já que eu, para receber, eu me manejo aqui. Então eu vou dar passe. Olha, eu queria que vocês colocassem meu nome na mediúnica aqui, que o povo aproveita. Chegou um dia lá no cerimonialista deste tamanho. Eu falei, o que é isso, Tatiana? Eu falei, é a família que mandou botar os nomes da mediúnica. Olha as práticas antigas da Umbanda, né? E a casa sai daqui lê. Vamos lá. Fulano, 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 fulano. Não. Cadê o comprometimento das pessoas? É aí, faz aí a oração para mim? Não. Vem a casa espírita. Mas aí a gente coloca a mediúnica, não, olha, eu vou, põe meu nome na mediúnica aí, gente. Olha, eu estou numa perturbação, estou desequilíbrio. Sim, mas eu estou com uma obsessão. Você sabia que a obsessão é efeito? Não é causa? Por isso eu aconselho as casas espíritas a pararem de ficar definindo quem atende que está obsidiado por acaso. Isso é novidade? Quando Allan Kardec diz na Gênese, pululam em torno da terra os maus espíritos por consequência da inferioridade dos seus habitantes, ou seja, todos nós somos obsidiados em maior ou menor grau, a não ser que tenha alguém perfeito no nosso campo e a gente não sabe, porque diz Allan Kardec também no Evangelho segundo o Espiritismo que os maus espíritos se aproximam de nós por conta das imperfeições que carregamos. Então, se nós temos imperfeições, o que é que a pessoa está dizendo de novo? Olha, eu estou sentindo que você está meio perturbado. Está perturbado, a gente anda o tempo todo. No momento em que nós temos egoísmo, orgulho, inveja, raiva, ressentimento, vícios, más tendências, mas é claro que estamos sintonizados com eles. Então, isso virou uma febre. Né? Teve uma mulher que me procurou, disse, ali o seu filho a casa disse que eu não tenho mais jeito. Não foi aqui não. Que eu não tenho mais jeito. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Ela disse assim, não, porque eu sou tão obsidiada, eles me disseram, que eu tenho 12 espíritos que me perseguem. Eu falei, contaram? Contou, sim, não foi 12, então assim, eu não tenho mais jeito. Tá bom. Então, e ali na conversa eu fui ignorando e ela querendo enfatizar a cultura do Satanás, né, do demônio. Não, é dos espíritos. Não, eu vou aqui para o Evangelho, vamos aqui fazer isso, o autodescobrimento aqui, pronto, sei onde é que foi parar os 12, eu só sei que ela se harmonizou. Ou seja, não, eu posso trabalhar na mediúnica, não é? Eu posso fazer alguma coisa, algum trabalho de vibração, eu posso estar na casa, ser mais servindo do que recebendo. Que tal um dia aqui fazer palestras? Ah, quem sou eu? Ué, precisa de título para poder servir? Ah, mas eu não tenho esse talento. Já descobriu? Porque muitos estão errados. Por quê? O egoísmo. Fala aqui, ó, não venha talento. Porque se você vier, você me tira do foco. É isso que a gente estava querendo também dizer. O egoísmo segura os talentos. Por quê? Eu vou sair do meu foco, é a minha felicidade, é a felicidade dos meus. Então, o que fazer uma coisa para além disso, onde eu abandono o egoísmo e vou servir, e vou ajudar, e vou socorrer. Então, tudo isso é importante a gente estar sempre revivendo, para a gente não entrar no ritual. No ritual.
A criatura humana traz essa característica. Então você vai entrar nessa casa espírita não sei quantas vezes, fazer a mesma coisa e não sair do lugar, internamente falando. E quando chega de espiritual, chegou, meu Deus, não. Você criou um hábito no fazer. Não, é preciso que isso ganhe mais consistência, que estejamos aqui para isso. Então, abandonem aqui agora, nesse momento, por exemplo, qualquer outra busca, senão a tua, porque, mas eu vim para vibrar pelo sofrimento que eu estou tendo, certo? Mas o que é que te dará força, luz e recuperação da dor? Mudança moral. A dor me chegou por alguma causa, Deus nos escolheu e não jogou dados, então é por uma questão de necessidade de crescimento moral. Modifique-se. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a gente não venha à casa espírita pensando nos efeitos. Não, eu vim aqui para resolver essa questão, eu vim aqui por causa desse problema, eu vim aqui. Não. Eu vim aqui para mexer na causa que gera todas essas dificuldades. E é esse comprometimento que nós temos que ter para podermos aproveitar mais esses momentos. Esses momentos. Vocês viram o que aconteceu quando Jesus pregava? Foi Jesus. Viram o que aconteceu quando ele foi crucificado? Que olhava e falava, é esse que iria nos salvar? Morto dessa forma. Não abriu a boca, poderia evocar todos os santos, os espíritos elevados e sair disso. Passou rasteiro como um cordeiro fraco, deram as costas e foram embora. Então, e aí? Esse é o momento da gente pensar sobre: nós acreditamos mesmo, nós queremos isso? Queremos. Então, vamos fazer este processo de evolução começar a ter força, não é? E aí a gente pode pegar aquilo que o André Luiz fez, né? Você está com mais paz cada dia? Que passa, está melhorando? Está mais humilde, tolerante, amoroso, cuidadoso? Se apieda mais com a dor alheia ou não? Está dentro de um nível. Que nível é esse? Né? Com tanto conhecimento, onde é que está? E tem uma mensagem aqui no, quem está aí com o bichinho de sorteio, não é? É porque o meu levava e eu não pude saber se eu ia ganhar um. Não viu, já tinha. Então, tem aí Cláudia, leia para mim essa frase, por favor. Se desejas, desse modo, penetrar o colégio dos escolhidos de Jesus, começa hoje o teu ministério de aplicação à prática viva dos seus ensinamentos. Eu precisava nem fazer palestra. Eu vou ler isso aqui de Emmanuel, boa noite, fiquem com Deus. Não é? Mas, gente, eu fiz questão de fazer isso. Por quê? Está iniciando a jornada. Mais 3 dias aí para a gente fazer muitas reflexões. Para a gente pensar mesmo nos nossos propósitos, no que a gente pode ir melhorando. Ninguém está falando de saltos, ninguém está dizendo de renegar o mundo, de renegar o dinheiro, nada. Mas nós precisamos fazer essa relação maior com Jesus. Para muito, Jesus nasceu na manjedoura e morreu na cruz. Ele é muito mais do que isso. Então vamos, nesta noite, meio que nos localizar nesse lugar de, a partir de amanhã, eu vou vir para Maria Nazaré para assistir essa jornada, mas com as minhas questões. Porque eu estava falando e pulei, né? Os bons espíritos, amigos nossos, estão lá numa expectativa muito grande, como a dizer assim, é hoje. Talvez seja hoje. Que esse nosso protegido desperte e faça movimentos mais fortes e relevantes nos quesitos da sua existência, da sua evolução. Esta palestra há de tocar-lhe. Nós estamos esperando que seja este momento de libertação. Mas também, do outro lado, lá fora, tem aqueles que querem nos manter no mesmo lugar. E eles torcem para que
o esquecimento do discutido aqui, do pensado aqui, vai se apagando ao longo do trajeto de volta para casa. E aí a gente volta para o mesmo lugar. Existe uma técnica obsessiva que eu considero a pior de todas. Qual é a Ilse? Aquela quando os espíritos nossos trabalham para a gente ficar perdendo tempo até a morte chegar. Porque quando a morte chega, pronto, aí eles nos pegam e falam: não, venha, vou fazer você perder tempo. Você ficar prometendo que vai fazer isso, que vai mudar aquilo, que vai corrigir isso, que vai... e não faz. Então, você já viu um grande problema que tem na Terra, estou no meu horário para terminar, você já viu aquela que todo mundo fica procurando, a procrastinação? Meu Deus, eu preciso trabalhar essa procrastinação. Pois é, no meio da procrastinação tem obsessão, tipo, segura. Não vai, não faça, não construa, não evolua, não desenvolva, fica pior. E aí, para que vai dar tempo a morte chegar? Quando chega, pronto, não fez nada. Então, vamos começar a rever isso hoje aqui. Então, amanhã eu venho, eu tenho meus problemas, eu tenho meus conflitos, pronto. Venha amanhã encontrar-se com Jesus aqui. Abrir seu pensamento para que você possa encontrar inspiração. Os Espíritos falam conosco. Nós aqui estamos tão dispersos, tanta coisa. Aproveita aqui. Olha o ambiente. Antigamente, os cristãos, depois que Jesus partiu, esperavam anoitecer, colocavam as túnicas e saíam em silêncio pelas ruas de Jerusalém. Ia para o cemitério, entrava nas cavernas, nas catacumbas, para alguém com um achote de luz bem baixo, de fogo bem baixo, poder falar de Jesus dessa maneira que eu estou falando aqui. E aí chegavam de um lugar, chegavam de outro. Você esteve com ele? Estive. O que aconteceu lá? Todos oravam, todos ficaram emocionados. E ali nas catacumbas, até que de vez em quando os romanos descobriam, os guardas descobriam, pegavam eles, prendiam e levavam para as arenas para serem devorados pelos leões, não é? Então, os leões devoravam os cristãos. Hoje eu falo de Jesus em voz alta, a porta está aberta. Ninguém vai entrar aqui para nos matar, porque o que nos consome são os leões interiores, os piores, que carcomem em silêncio a sombra que ainda predomina, ela ganha espaço se deixarmos. Por isso precisamos trabalhar. Eu convido quem ainda não trabalha em alguma atividade, ou espírita, ou na caridade, que pegue a charrua. Uma vez, indo fazer uma palestra, era Espiritismo e Educação. E eu disse: Deus, como é que eu vou falar de Espiritismo e Educação, espírito como eu sou? Com tantas imperfeições. Isso foi a crise que eu dei 10 minutos antes da palestra. Não tem condição, eu fui inventar isso e tudo. Aí chegou um espírito e falou: meu filho, nós não estamos interessados no que você tem de pior, mas bem atentos em todas as suas possibilidades de crescimento. E se você parar de trabalhar, a sombra que está em ti dominar-lhe-á por completo. Então, a sombra não está aí, as nossas imperfeições não estão aí. Pronto, agora eu vou enveredar aqui para um trabalho, um serviço. Eu vou passar a entrar no lugar de quem doa, de quem ajuda. Não que eu não vá receber ou buscar, mas já viram que é da lei, quem dá recebe? Então, eu vou começar a praticar mais o bem onde eu estiver, no contexto que eu estiver, para sair desse marasmo de só ouvir, de reter as informações e guardar, enterrar como um talento? Não. E dessa forma, começar a transformar as nossas vidas. E para encerrar a nossa conversa, esse momento em que a gente vai refletir sobre o nosso lugar, não é? O nosso lugar. Eu quero lembrar só um sonho que Eurípides Barçanufo teve, que era um grande médium em Minas, em Sacramento,
Quem não conhece Eurípides Barçanufo, leçam ele. Vocês vão ficar impressionados com a mediunidade daquele homem. Esse espírito desencarnado trabalhou com Chico Xavier e Divaldo Franco. Ele tem uma colônia no mundo espiritual para espíritas falidos. Eu lá não quero ir. Então, a mediunidade é Eurípides Barçanufo. E um certo dia, ele sonhou que ele desdobrava do corpo e ia alcançar as alturas. E ele se deparou com um campo bonito, verdejante, e um filete de rio passando levemente. Paz invadiu-lhe. Quando ele virou o rosto, ele viu Jesus de Nazaré sentado meio que de lado. E ele ficou todo envolvido e disse: Jesus, todo perplexo, estupefato com a presença de Jesus. Mas algo chamou a atenção de Eurípides. Uma lágrima grossa caiu sobre a face de Jesus. Ele, empolgado, instigado, vendo o mestre a chorar, e disse: Senhor, por que choras? Já sei, Senhor, pelas pessoas que fazem mal na terra, por aquelas que maltratam as crianças, os velhos, por aquelas que não querem seguir a tua proposta, por aqueles que estão entrando no crime, na maldade, na ferocidade que cada dia ele foi falando, né? E aí Jesus enxuga a lágrima e diz: não, Eurípides, para estes eu peço a Deus misericórdia. Eu choro por aqueles que conhecem o meu Evangelho, leem o meu Evangelho, pregam o meu Evangelho e não me seguem. Boa noite. Agradecemos ao nosso querido palestrante Ailson por ter abrilhantado a nossa noite e inquietado as nossas consciências, para que a gente possa sair daqui querendo cada vez mais, buscando cada vez mais a prática na seara do Cristo. Obrigada, Ailson. Que Deus abençoe. E assim, convidamos o Coral Maricanto novamente para a nossa prece, para o nosso momento de arte. Vamos mostrar os talentos agora. Enquanto chega nosso querido Luan, a gente já deixa aqui para vocês um convite para participarem do nosso coro. A gente ensaia todas as quintas-feiras, às 17h30, viu? Quem quiser participar é nosso convidado. Cadê o Luan? Foi você? Ele vai sair das crianças.
com o palestrante Ricardo Ferreira, com o tema O Emprego da Riqueza. E nós agradecemos a presença de todos vocês e desejamos votos de muita paz, que voltem todos muito bem, felizes, possam estar todos juntos amanhã. Boa noite.